Você não chegou até aqui por acaso. Se seu coração acelerou, se seu corpo arrepiou, é porque esse vídeo não era só conteúdo. Era um despertar espiritual enviado diretamente para você. Esse não é um vídeo comum. É uma linha direta entre a sua consciência atual e a sua versão elevada. Mas para que essa transformação se ancore no seu campo, você precisa fazer mais do que assistir. Você precisa declarar ao universo que está pronto. Curta este vídeo agora. Ative o sininho e comente o número 44 aqui embaixo. Isso é mais que um gesto simbólico. É uma assinatura energética dizendo: eu aceito minha verdade. Eu reclamo o que é meu por direito. Escreva 44 e perceba, o ambiente ao seu redor vai mudar. Algo em você já começou a se mover. Eu estou falando diretamente com você. Você que sentiu esse vídeo te atravessar como uma verdade que não pode mais ser ignorada. Não deixe para depois. Não minimize esse chamado. Comente 44 agora e sinta o universo responder. A contagem já começou e a próxima reviravolta da sua vida já está a caminho. Há um tipo de silêncio que não representa fraqueza, mas preparação. Enquanto muitos interpretavam sua ausência como derrota, o que acontecia, na verdade, era um processo de reconstrução invisível aos olhos dos curiosos. As palavras que espalharam sobre você foram aceitas com facilidade porque a sua resposta foi nenhuma. Não houve desmentido, não houve escândalo, não houve tentativa de convencer ninguém. Apenas uma ausência estratégica, dolorosa e ao mesmo tempo poderosa. Esse silêncio foi confundido com culpa, com rendição, com derrota. Mas mal sabiam eles que ali nascia o som mais ensurdecedor que um ser pode emitir, o da transformação. Com o tempo, algo começou a incomodar no discurso daqueles que te acusaram. As histórias não se sustentavam mais. O eco da mentira ficou sem palco, e a ausência de provas transformou a dúvida em questionamento. Foi quando perceberam: você não estava calado por covardia, estava ocupado mudando de forma. Enquanto esperavam sua queda, você se tornava irreconhecível. Seu retorno não foi anunciado, ele simplesmente aconteceu. Não houve alarde, não houve vaidade, mas quando sua nova versão apareceu, ninguém conseguiu fingir que não viu. E esse impacto não veio com palavras, veio com presença. A presença de alguém que sobreviveu ao ataque sem se defender, que venceu sem gritar, que ressurgiu como evidência viva de que o silêncio pode sim gritar mais alto que a calúnia. O que doeu neles não foi te ver de volta, foi te ver pleno. Porque eles estavam prontos para lidar com um derrotado, com alguém cheio de mágoa tentando provar algo. Mas se depararam com uma pessoa em paz, com olhos que não buscavam aprovação, com energia que não pedia espaço, mas ocupava tudo. A sua volta desmontou a narrativa, e naquele momento tudo o que disseram sobre você se tornou irrelevante, porque diante da verdade viva, qualquer mentira morre por inanição. Por muito tempo, eles se apoiaram em uma versão de você que simplesmente não existia. Uma imagem moldada por boatos, alimentada por olhares enviesados e protegida por conveniências. Com cada palavra distorcida, cada insinuação maldosa, eles criaram um personagem que servia aos seus próprios interesses. Era mais fácil te apontar como o problema do que reconhecer a própria sombra. Mais cômodo te rotular de desequilibrado, frágil ou emocional do que admitir a manipulação que se escondia atrás de sorrisos falsos. Mas essa encenação tinha prazo de validade. E o fim da peça começou no exato instante em que você escolheu não participar mais do teatro. O que eles não previram foi que a verdade, por mais que seja abafada, encontra sempre um jeito de emergir. E quando você ressurgiu, a máscara deles começou a derreter, não pelo que você disse, mas pelo que você se tornou. A firmeza na sua presença, a clareza no seu olhar, a serenidade no seu andar. Tudo isso
Era um contraste gritante com a caricatura que haviam vendido sobre você. As pessoas começaram a perceber. Aqueles que antes te julgavam, agora estavam confusos. E os que te difamaram, esses começaram a suar frio. Porque quanto mais você se firmava na verdade, mais eles se perdiam na própria mentira. Não houve justiça feita com vingança. Houve justiça feita com luz. Porque quando a verdade aparece, ela não precisa provar nada. Ela simplesmente é. E ao se mostrar inteiro, curado e em paz, você destruiu tudo que haviam construído para te diminuir. A máscara caiu. E por baixo dela não havia heróis. Havia medrosos, inseguros, manipuladores. E o mais doloroso para eles não foi serem desmascarados em público, mas diante do próprio espelho. Porque enquanto você se tornava exemplo de superação, eles se tornavam provas vivas de que a verdade, quando chega, não precisa levantar a voz para colocar tudo em seu lugar. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se cada palavra está ressoando como se fosse escrita para a tua alma, então retribua essa frequência. Use o Super Thanks agora mesmo. Essa ferramenta aqui no YouTube permite que você ofereça um gesto de gratidão, de forma direta, energética e simbólica. Não é sobre valor, é sobre vibração. É você dizendo ao universo, eu valorizo o que transforma minha consciência. Clicando no Super Thanks, você ancora essa energia com intenção e fortalece esse canal, essa missão, essa entrega espiritual que você está recebendo aqui. Faça parte disso. Não apenas consuma, contribua para manter essa frequência viva. Eles contavam com sua reação. Planejavam seu descontrole como peça central do espetáculo que queriam montar. Acreditavam que você cairia em provocação, responderia com fúria, se perderia no caos que eles próprios criaram. Mas você os surpreendeu ao não jogar o jogo. Em vez de confronto, você trouxe silêncio. Em vez de vingança, você ofereceu distância. E essa ausência de reação foi o que mais os desconcertou. Porque quem vive do controle não sabe lidar com quem se retira da arena. Sua ausência desorganizou tudo. E foi aí que algo mais poderoso entrou em cena. A sua energia. Sua energia, agora limpa, elevada e inatingível, se tornou a verdadeira arma. Sem precisar abrir a boca, você começou a expor o que estava oculto. Ambientes começaram a reagir à sua presença de forma diferente. Pessoas que antes te olhavam com desconfiança começaram a te escutar. E aqueles que conspiraram contra você perceberam que algo havia mudado. Não em você, mas ao seu redor. Você não era mais o mesmo. Você não respondia mais do mesmo jeito, e isso fazia com que toda tentativa de manipulação se desintegrasse antes mesmo de alcançar seu destino. O que antes era guerra virou constrangimento para quem guerreava sozinho. Sua frequência não permitia mais ser acessada por quem vibrava no controle, no ego, no veneno. E essa desconexão foi o maior castigo. Porque quem depende de te provocar para existir, entra em colapso quando não encontra mais porta de entrada. Sua paz virou um escudo, seu silêncio virou uma muralha, e sua nova energia se tornou o alerta de que você não apenas sobreviveu, você transcendeu. Agora, eles não choram pelo que fizeram com você. Eles choram porque não podem mais fazer nada com você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não é coincidência, é porque essa mensagem está mexendo com algo dentro de você. Então agora eu quero saber, você está mesmo pronto? Pronto para romper com o que te feriu? Para assumir quem você realmente é? Se sim, prova isso para o universo agora mesmo. Comente aqui embaixo, estou pronto. Não é só um comentário, é um sinal espiritual, uma declaração de coragem. Escreve aí, estou pronto. E deixa essa frequência se ancorar na sua jornada. Existem lágrimas que não escorrem no palco da vida, mas que inundam travesseiros nas madrugadas silenciosas.
Essas lágrimas que ninguém vê são as mais pesadas, e são essas que escorrem agora daqueles que um dia te menosprezaram. Eles choram, mas não é por saudade, não é por amor, é por pânico, porque agora estão diante da única verdade que sempre tentaram esconder de si mesmos. Perderam o controle. Aquela versão sua que eles achavam que dominavam, aquela imagem que moldaram à força, ela não existe mais. E o que restou foi um vazio onde antes havia manipulação. Eles estão chorando porque não têm mais acesso à sua energia. Não podem mais entrar na sua mente, nas suas emoções, nos seus ciclos. Você se tornou inacessível. E esse corte repentino, frio, definitivo, os forçou a olhar para dentro. E o que encontraram lá foi assustador. Sem você para culpar, para provocar, para controlar, eles se viram sozinhos com os próprios fantasmas. Aquele espelho que você sempre foi agora reflete uma imagem distorcida, a deles mesmos, sem desculpas, sem muletas, sem vítimas. E talvez o mais cruel para eles seja perceber que você nunca quis guerra. Você só queria paz. Mas como a paz nunca foi o lugar onde eles se sentiam confortáveis, eles tentaram te arrastar para a guerra e falharam. Agora, o silêncio da sua ausência ecoa como castigo. A ausência da sua presença pesa como sentença. Eles estão chorando atrás de portas fechadas porque não suportam o som da própria consciência. E essa dor, essa angústia, esse desespero, nada tem a ver com você. Tem a ver com o que eles fizeram quando ainda tinham acesso ao seu mundo. No início, pensaram que o brilho vinha de algo externo. Julgaram que era aparência, estética, estilo. Acreditaram que sua luz podia ser reproduzida com filtros, poses ou palavras decoradas. Tentaram copiar, imitar, replicar, mas o resultado sempre soava falso, artificial, vazio. Porque o que eles não entenderam é que sua aura não foi construída para ser bonita, mas para ser indestrutível. Ela não veio de elogios nem de aprovação. Sua luz nasceu nos dias em que ninguém aplaudiu, nos momentos em que a única força que te mantinha em pé era a fé em algo que os olhos não viam. Essa aura, que hoje silencia salas e muda atmosferas, foi moldada nas batalhas que ninguém testemunhou. Ela carrega o peso da solidão, da rejeição, das noites em que você precisou ser o próprio consolo. Eles observam de longe, atônitos, sem conseguir entender como você atravessou tudo aquilo e ainda assim carrega um olhar de paz. Tentam decifrar, mas não acham fórmulas, porque não existe atalho para quem brilha de verdade. A sua presença não pede licença, ela apenas chega e muda tudo. E esse tipo de energia não se compra, não se finge, não se simula. Ela é a assinatura espiritual de quem venceu sem plateia. Hoje, eles choram não porque você venceu, mas porque perceberam que jamais conseguirão ser como você. A luz que carregam é ensaiada. A sua é ancestral. Eles entendem, mesmo que não admitam, que você carrega algo que não pode ser roubado, essência. E isso os assusta mais do que qualquer revanche, porque diante de quem é verdadeiro, todo fingimento morre sufocado. Eles ficaram à espreita. Como abutres, rondaram cada fase difícil da sua jornada esperando o colapso final. Acreditavam que cada queda era definitiva, que cada dor seria insuportável. Apostaram que você não resistiria, que viria um escândalo, um surto, um fracasso irreversível. E quanto mais você se calava, mais eles vibravam em silêncio, certos de que sua destruição era apenas uma questão de tempo. A sua dor era o espetáculo deles. Sua vulnerabilidade era o entretenimento. Enquanto você chorava por dentro, eles sorriram por fora. Mas o que eles não sabiam é que você estava sumido, não por fraqueza, mas por reconstrução. Cada dia longe, cada silêncio profundo, cada ausência sua era parte de uma preparação. Enquanto eles esperavam a queda,
Você estava aprendendo a voar. Não viram o trabalho interno, os processos de cura, a revolução espiritual que acontecia por trás das cortinas. E quando você voltou, não voltou como antes. Voltou blindado. E essa versão sua, firme, centrada, inatingível, era tudo que eles temiam, porque destruiu a narrativa que sustentava a superioridade deles. Agora, eles choram porque a queda que desejavam se transformou no seu voo. E não foi um voo barulhento, de ostentação. Foi silencioso, certeiro e real. Não deu tempo de se prepararem. Você não anunciou, simplesmente se tornou. E diante dessa ascensão, todo julgamento virou ruína. Toda torcida contra virou vergonha. Eles não choram por compaixão. Choram por perceber que o que tentaram destruir se tornou maior do que tudo que eles fingiram construir. Há verdades que só se revelam no silêncio da madrugada, quando o barulho do ego se cala e a alma começa a gritar. E foi nesse espaço, longe de olhares, longe das distrações, que a consciência deles despertou, não como um sussurro, mas como um grito ensurdecedor. A culpa, antes adormecida, sob camadas de justificativas e arrogância, voltou como um vendaval. O que parecia enterrado ressurgiu com força. As palavras ditas para te ferir, os atos de traição, as risadas cruéis, as omissões que te silenciaram. Agora, tudo está diante deles como um espelho que não se pode quebrar. Eles evitam seu nome, mas ele ecoa em cada canto da mente. Evitam te ver, mas a sua imagem aparece em cada momento de lucidez. Estão sendo forçados a encarar o que fizeram, não por punição, mas por consequência. Aquilo que lançaram contra você está voltando com juros. A paz que escapa, os relacionamentos que desmoronam, as oportunidades que somem, não são acaso. São respostas espirituais a escolhas erradas. E o mais cruel é saber que tudo poderia ter sido diferente. Eles não choram pela sua vitória, choram por suas próprias escolhas, porque agora entendem que perderam algo que não se recupera com pedidos de desculpa. Você era um portal de crescimento, uma ponte para algo maior, e eles queimaram tudo por orgulho. E enquanto sua vida floresce, a deles murcha sob o peso de uma culpa que não pode mais ser ignorada. O arrependimento não veio da sua reação, veio do vazio que sua ausência deixou. E essa ausência não é castigo, é resultado. Eles esperavam um contra-ataque. Imaginavam planos de vingança, palavras afiadas, confrontos explosivos. Se prepararam para se defender de uma retaliação que nunca veio. Porque, no fundo, isso os confortava. Pensar que você ainda estava preso à dor, que você ainda carregava ódio, que ainda se importava em ferir de volta. Era mais fácil te imaginar amargurado do que em paz. Era mais conveniente pensar que você ainda girava em torno da injustiça. Mas quando perceberam que você não queria revanche, que você só queria seguir, o desespero começou. Sua paz foi o golpe mais duro, porque ela não grita, não acusa, não expõe. Ela apenas existe. E onde ela existe, o caos deles não encontra espaço. A serenidade com que você desapareceu da guerra os desmontou. Eles se deram conta de que não tem mais nenhum controle. Você não precisa de justiça humana. Você encontrou propósito. Enquanto eles alimentavam rixas, você plantava raízes. Enquanto eles repetiam histórias, você escrevia futuro. E essa distância que você criou, que parece tão calma por fora, por dentro, é um abismo para eles. Um abismo de silêncio, de ausência, de fim. Hoje, eles vivem presos àquilo que você soltou. E essa prisão é feita de lembranças, de frustrações, de culpa. Você não se vingou, mas sua paz fez o que a vingança nunca faria. Os colocou frente a frente com o próprio vazio. Não existe castigo maior para quem vive de controle do que perceber que já não importa mais. Você não se tornou um inimigo. Você se tornou inalcançável.
E essa é a sentença que eles nunca imaginaram receber. Existe algo insuportável para quem vive de aparência: ser confrontado com a autenticidade. E foi isso que você se tornou. Um espelho que revela sem esforço tudo o que eles fingem ser. Não foi seu sucesso que os destruiu. Foi a comparação inevitável entre a sua verdade e a mentira que eles vestem todos os dias. Você continuou, cresceu, floresceu, e não precisou pisar em ninguém para isso. Enquanto eles se sustentavam na crítica, você se sustentava na fé. Enquanto mentiam para os outros, você se curava por dentro. E hoje, o reflexo que você emite é doloroso para quem tentou esconder a própria essência atrás de máscaras. Cada vitória sua não é apenas um avanço, é um lembrete. Um lembrete do que eles poderiam ter sido se tivessem escolhido o caminho da verdade. Você é a prova viva de que integridade dá frutos, de que caráter constrói pontes sólidas. E cada vez que seu nome é citado com admiração, eles sentem um desconforto que não conseguem explicar. Não é inveja, é exposição. Você não se esforça para brilhar, mas sua luz escancara a escuridão que eles fingem não ver. E o que dói não é te ver feliz. É perceber que aquela felicidade nunca os alcançará da forma como eles vivem. Eles evitam falar de você com sinceridade, porque toda tentativa de desprezo soa vazia. Quem vê de fora percebe. Eles mudam de assunto, desconversam, ou tentam desmerecer de forma sutil. Mas no fundo, cada menção a você é como uma faca nos próprios erros. Porque agora sabem, você foi o parâmetro. Enquanto te tratavam como alternativa, você já era a referência. E o que mais machuca é que não há como voltar atrás. A pessoa que eles deixaram para trás virou o símbolo daquilo que eles nunca conseguirão ser. E o mais profundo de tudo isso é que você não fez por eles, não se reconstruiu para provar nada. Não venceu para ser visto, você venceu porque precisava, porque havia algo maior te chamando, e por isso seu brilho é tão doloroso. Ele é puro, ele é leve, ele é fruto da resistência de quem não se vendeu, não se perdeu e não se calou. Agora, eles fogem do espelho que você representa, porque a verdade que você carrega os desmonta. E não há armadura que resista à luz de quem escolheu ser inteiro. No início, te trataram como dispensável, um elo frágil que poderia ser trocado a qualquer momento. Acreditaram que sua presença era facilmente substituível, que seu valor era circunstancial. E quando optaram por te afastar, fizeram isso com a confiança arrogante de quem acredita que tudo continuará igual. Mas com o tempo, algo começou a desmoronar. As coisas perderam a fluidez, os ambientes ficaram pesados, os resultados pararam de aparecer. Era como se algo vital tivesse sido arrancado da estrutura. E foi aí que entenderam. Você não era extra, era a base. Eles tentaram tapar o buraco com barulho. Colocaram novos rostos, inventaram novos discursos, fingiram que estavam melhores. Mas o vazio era evidente. Os substitutos não tinham sua visão, sua alma, sua entrega. Eles eram presença, mas não essência. E quanto mais o tempo passava, mais tudo se desmantelava. Projetos não se sustentavam, relações se tornavam frágeis, a energia murchava, porque onde você pisava havia vida, havia direção, e agora só restava ausência. Essa é a parte que eles não podem consertar. Você não é só alguém que saiu, é alguém que sustentava sem ser visto, que dava sentido sem ser valorizado. E agora a substituição virou frustração. Eles sabem que perderam algo que não volta. Você não era plano B, era a própria estrutura. E perceber isso tarde demais é o tipo de arrependimento que não grita. Ele pesa. E esse peso eles terão que carregar sozinhos. A vida, em sua sabedoria silenciosa, testa os corações humanos com pessoas. E você foi esse teste. Um presente embrulhado em humanidade, enviado não para bajular, mas para iluminar.
Sua presença carregava propósito, cura, despertar. Mas ao invés de reconhecerem a oportunidade, eles rejeitaram. Escolheram zombar, ferir, manipular, transformaram um momento sagrado em um jogo de ego. E o que era para ser um portal de crescimento virou uma cena de queda, não sua, mas deles. Eles falharam. Não apenas com você, mas com a própria consciência. Tinham acesso a alguém raro e trataram como comum. Tinham a chance de evoluir, mas preferiram dominar. E agora, o tempo passou, o cenário mudou, mas a lição permanece. Você seguiu, cresceu, brilhou, mas eles ficaram presos no exato ponto onde decidiram te diminuir, porque a vida não dá saltos para quem recusa os próprios testes. Você não precisou retaliar. O próprio destino cuidou disso. Sua ascensão foi a resposta. Seu brilho foi o julgamento. E hoje eles vivem com o peso de saber que falharam no mais importante dos testes. Reconhecer a grandeza quando ela ainda estava ao alcance das mãos. E não há segunda chamada para quem zombou do sagrado. Eles planejavam sua destruição silenciosa. Cada passo dado contra você era frio, calculado, discreto. Acreditavam que, mesmo que você se reerguesse, seria em segredo, escondido nos bastidores, longe dos olhos que presenciaram sua queda. Eles contavam com o silêncio da sua vitória, porque isso permitiria manter intacta a versão distorcida que espalharam sobre quem você era. Era um acordo tácito entre eles e o universo. Deixe que ele a vença, mas que ninguém veja. Mas o universo, ao contrário, decidiu fazer um escândalo. A sua elevação não apenas aconteceu, ela foi transmitida ao vivo para a mesma audiência que assistiu sua crucificação. E isso os destruiu. Sua vitória não foi sutil, foi escancarada. Foi uma daquelas reviravoltas que só a justiça divina sabe orquestrar. Impiedosa com a mentira, generosa com quem se manteve íntegro. As portas se abriram, as bênçãos chegaram e os holofotes se acenderam, não por vaidade, mas por correção. Porque era necessário que todos vissem. Era necessário que as vozes que zombaram também ouvissem o som da sua ascensão. E as mãos que apontaram agora tremem diante da verdade. O mesmo palco onde te humilharam virou altar da sua consagração. E isso doeu neles mais do que qualquer castigo físico, porque não puderam evitar, não puderam controlar a narrativa. A verdade, dessa vez, não pediu permissão. Ela se impôs. O mais amargo para eles é que você não precisou levantar a voz. Não precisou se justificar nem rebater. Você não gritou, não acusou, não expôs, você simplesmente continuou, e esse continuar foi tão poderoso, tão gritante, que se tornou inescapável. Agora estão presos em um teatro invertido. O público aplaude quem eles tentaram apagar. E cada aplauso é uma sentença, cada conquista sua é uma linha de confissão forçada que os desmascara sem uma só palavra. Eles perderam o controle da história. E pior, perderam a confiança das testemunhas que antes estavam em dúvida, porque quando a verdade aparece com tanta força, ela se torna impossível de ignorar. Sua elevação foi mais do que pessoal, ela foi pedagógica, ela ensinou, ela corrigiu, ela mostrou que o tempo não apaga a verdade, ele a amadurece. E agora, enquanto você voa em direção ao propósito, eles rastejam tentando reconstruir as mentiras que o vento levou. Mas não há cola que sustente uma máscara exposta ao sol da justiça. E o que eles sentem agora, em silêncio, é uma dor que não tem remédio. Saber que o bem venceu e que todos viram.